Pronto. Um bloco de gelo de 45 kg escorrega por uma rampa sem atrito de 1,5 m de comprimento e 0,91 metros de altura. Um operário aplica uma força no bloco para cima, paralelamente à rampa, com intensidade suficiente para que ele desça com velocidade constante. Então, primeiro de tudo, antes da gente responder A, B, C, D e E, é importante a gente fazer toda a parte física, né? Até pra gente aplicar a parte matemática, porque a gente precisa representar aqui bem direitinho como é que a gente quer, ó. A gente vai desenhar a rampa. Peraí, ficou feio. Normalmente isso. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou aumentar um pouco. Tá bom. Pronto, ó. Aí é um bloco de gelo, né? Então tu vai desenhar um bloco de gelo. Pronto. Esse bloco de gelo tem 45 quilos. Beleza? Aí é o seguinte, ó. Essa rampa aqui, ela tem, ó, 0,91 metros de altura e 1,5 m de comprimento. Aí tu vai pensar que esse 1,5 m de comprimento é aqui, ó. Mas ele tá falando dessa partezinha aqui, ó. Espera eu cortar. Enfim, essa partezinha aqui, ó, que é 1,5 m de comprimento. Certo? Só que eu vou te dar pra não atrapalhar muito. Mas é a rampa, né? Que é 1,5 m. Aí daí a gente vem fazendo o seguinte agora, ó. São as informações que ele deu. Então a gente precisa fazer o seguinte, representar aqui as forças que atuam sobre o bloco. E a primeira de todas que a gente conhece é a força peso. A força peso, ó, vem do meio do bloco, né? Centro de massa dele. E vai, ó, aponta sempre para baixo. A gente representa, ó, força peso pelo vetor, certo? Aí entra um ponto importante, que é a decomposição da força peso. Por quê? Porque fica até melhor pra gente resolver, né? Ó. A força peso está apontando aqui, ó, para baixo. Então acaba tendo uma componente dessa forma aqui, ó, que a gente vai chamar de PY. E vai ter uma aqui paralela à rampa, que a gente chama de PX, certo? E outra coisa, semelhante aqui ao PY, certo? Que é perpendicular à superfície, eu vou ter também a força normal. A força normal é da seguinte forma: a força normal é a força que essa superfície da rampa faz um bloco, então ela acaba indo na direção contrária desse PY aqui. A gente vê, ó, esse cara aqui. Foi show. Já bem isso. Pronto. Aí só volta tudo enunciado, ó. Uma operária aplica uma força no bloco pra cima. Pra cima, mas é paralelamente à rampa. Se é paralela à rampa, é desse jeito aqui, ó. Que é pra cima, não é não? Que fala pra cima. Assim, se for operária aplica. Aí vem outra coisa, ó. Com intensidade suficiente para que ela desça com velocidade constante. Aí, você interpretando bem direitinho, ó. Esse bloco tá sob a ação da força peso, né? E ele tá deslizando. O que o operário faz? Ele aplica essa força F aqui. E essa força de direção contrária é como se fosse um freio do bloco de gelo.
Então faz com que o bloco de gelo vá numa velocidade constante. Aí pela definição física, né? Se eu tenho uma velocidade constante, quer dizer que a aceleração é zero. Porque quando a aceleração é zero, é que eu tenho uma velocidade constante. E se a aceleração é zero, ou força é massa vezes a aceleração, se eu tenho uma aceleração zero, eu não vou ter a força é zero. Então vai saber isso. A gente sabe que então a força resultante vai ser zero. Aí só para definir aqui o seguinte, na letra A, ele quer a força exercida pelo operário. Então ele quer essa força aqui, ó. Bora fazer aqui. Força resultante. Certo? Por que eles são positivos? Porque conforme o deslocamento. Ele fala que o bloco, querendo ou não, ele continua descendo. Então, se a tendência do movimento é essa, para baixo, né? Então aí fica positivo. Já a força normal, ela vem na direção contrária, da força PY. E essa força F aplicada pelo operário com o PX, certo? É o seguinte, concorda comigo que essa força e essa estão em sentidos contrários, mas estão na mesma direção. E elas vão acabar tendo o mesmo módulo. Sabe por quê? Porque, tipo assim, esse bloco, eu sei que a força normal, ela não é maior que a PY, porque o bloco não está saindo da rampa. E nem tem um pouco, o bloco não está afundando na rampa, para isso aqui ser maior. Concorda comigo? Então eles são equilibrados. Se eles são equilibrados, é como se PY fosse igual a N. Então aqui se cancela. Sobra o que? Sobra PX menos F. Só que tu lembra que isso aqui é a força resultante ainda. Eu falei que a força resultante é igual a zero. Então PX é igual a F. Quando eu jogo isso pra cá. Então já sei que a força que ele quer na letra A vai ser igual a minha componente PX. Fica até melhor pra gente calcular, porque como é que a gente vai calcular PX? E outra coisa, Denis, esse aqui não entra na conta não? Entra não, porque eu já decompus a força peso na componente X e na Y, por isso que eu só conto com essas componentes, certo? Agora, pra gente achar qual o valor que representa a componente no eixo X, eu tenho que saber a força peso. Como é que a gente pode fazer isso? A força peso, ó, ela é massa vezes gravidade, né? Então eu tenho o seguinte, massa ele falou que é 45 kg, a gravidade ele não falou, mas a gente supõe que é 9,8, né? 9,8 metros quadrados por metros por segundo quadrado. Então isso aqui vai ficar o quê? 45 vezes 9,8. Vou fazer aqui na calculadora. 45 vezes 9,8 dá 441 newtons. Só que atenção, essa aqui é a força peso, não é ainda a força PX, certo? Para encontrar a força PX, ó, eu tenho que fazer aqui um jogo de trigonometria, porque é o seguinte, esse PX aqui, na verdade, esse ângulozinho bem aqui, ó, vou dar um zoom. Esse ângulo aqui, o X, é igual a esse ângulo aqui, ó, por semelhança de triângulos e ângulos, certo? Aí é o seguinte, ó, o seno desse ângulo aqui, ó, seno de X vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao cateto oposto. Qual cateto oposto é esse ângulo? 0,91.
que é o do triângulo mesmo, né? Que ele falou que era a altura da rampa. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a rampa, que ele falou que é 1,5 m, 1,5. Então eu acabo descobrindo quanto é o seno de x. Então o seno de x vai ser o quê? 0,91 na calculadora. Divide para 1,5. Isso aqui é o que? É 0,607 aproximadamente. Ah, Dani, mas tu não precisa saber o valor de x, não? Quanto é o ângulo? Não precisa, não. Eu sabendo o valor de seno de x, tá ótimo. Resolve minha vida do mesmo jeito. Aí, acontece o seguinte. Ó, esse px aqui, ó. Tá vendo? Ele acaba se relacionando. Porque o seno de x, olhando só para essa partezinha aqui, ó. Ele é o cateto oposto a ele, ó. É como se eu projetasse esse vetor aqui, que é como se fosse um lado de um triângulo, aqui para baixo, ó. É como se ele fosse ficar bem aqui. Esse triângulo, esse px. Certo? É um pouco confuso, mas entende como se ficasse bem ali. Então acaba sendo o seno de x ali, acaba sendo o cateto oposto, que é o px, sobre a hipotenusa, que é esse meu p aqui, que é minha força peso. Aí organizando, então px é igual a p vezes o seno de x, certo? Beleza? Um pouco confuso, mas é isso. Então eu sei que meu componente px é p vezes o seno de x. Eu sei quem é p e eu sei quem é seno de x. Então px é igual a p, 441, vezes 0,607. Isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Vai me dar, ó, px sendo igual a 267,54. Se tu quiser, tu pode aproximar isso aqui para 268 newtons. 268 newtons. Aí, como Px é igual a F, que é a força aplicada pelo operário, então tá aí tua resposta, a letra A. A força aplicada pelo operário é F igual a 268 newtons. Pronto. Show de bola. Aí a gente tem a letra B agora, ó. Letra B. O trabalho é executado sobre o bloco pelo operário. Aí então é o seguinte, só lembrando contigo que trabalho a gente apresenta pela letra W, pode ser. Ele é o que? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, assim dizendo. Mas, Denis, o que seria esse cosseno de θ, né? O que seria esse ângulo? Seria, tipo assim, ó. Tá aqui meu deslocamento, ó. Tá aqui o deslocamento, né? E a força aplicada, ó. A força aplicada foi assim, certo? Então a força desse jeito aqui, ó. Aí, o que seria meu ângulo? Meu ângulo seria isso aqui, ó. O ângulo formado, ó, entre o deslocamento e a força, certo? Só que, quando a força ela é aplicada na mesma direção do meu deslocamento, certo? O deslocamento é esse. Eles são paralelos, né? Se eles são paralelos, quer dizer que o cosseno, quer dizer que o ângulo entre eles 180 graus. 180? Ou 180 não, desculpa. É de 360 graus, né? 360. Enfim, é uma coisa assim. É porque nesse caso aqui, o cosseno desse ângulo aqui
quando é bem fechadinho assim. Não, é 360 mesmo. É isso mesmo, tô abirobado aqui. 360, ó, graus. É igual a 1, certo? É a mesma coisa do cosseno de 0 graus, né? Ó. Enfim, é porque é do ciclo. Enfim, eu não vou te encher com isso aqui não. Mas é isso aqui, ó. É 1, né? Então, às vezes, muitas vezes ele é representado dessa forma. Trabalha a força vezes o deslocamento. Só isso. Eu cosseno aqui eu já sei que é 1, né? Isso quando é o seguinte, quando a força é paralela ao deslocamento. Que é o caso da letra A, ó. O trabalho aqui que ele quer trabalhar dessa força aqui, ó. A força exercida pelo operário, certo? Pronto. Aí, essa força exercida pelo operário, ela é paralela ao deslocamento do bloco. Que o bloco, ó, se deslocou na rampa. E a força é paralela à rampa. Então, é desse jeito aqui que eu vou calcular, certo? Então aqui é rápido. Então o trabalho, ó. O trabalho do operário, a gente pode falar o quê? Trabalho do OP, que é operário, né? É o deslocamento, a força, né? Que a gente calculou. 268 newtons vezes deslocamento. Deslocamento ele fala. É a comprimento da rampa. A rampa vai deslocar isso tudo. Tem que é 1,5. Então, 268 vezes 1,5. O trabalho do operário aqui, ó, foi 402 newtons. Ah, só que atenção pro detalhe. Como essa força é contrária à tendência do movimento, que é para baixo, essa força aqui, ela tá na direção contrária, né? Como eu falei bem aqui, ó, né? Então ela acaba adquirindo aqui um sinal negativo, certo? Só ajeitar isso aqui. Então ela é menos a força vezes o deslocamento, certo? Então é menos menos 268 vezes 1,5. Então o trabalho operário é menos 402 joules, certo? Unidade de medir trabalho é joules. Pronto. Esse que é o trabalho do operário. Aí a letra C, ó. O trabalho é executado sobre o bloco pelo seu peso. O trabalho é executado sobre o bloco pelo seu peso. Beleza. É o trabalho aqui agora do peso, certo? Olha aqui para a figura comigo. O peso é esse aqui, ó. Certo? Aí a gente tem o seguinte. É a força. Nesse caso aqui é o peso, né? É o peso vezes o deslocamento. No caso, como a gente está falando de altura de peso, o peso não é próprio na vertical, então a gente fala de altura, certo? Então a gente vai olhar para cá, ó. Então, em vez de falar de deslocamento, termo deslocamento, pode ser, a gente falar que é altura, certo? Mas se você quiser chamar de deslocamento, de certa forma também é. Seria também vezes o cosseno, só que como tá tudo paralelo, não tem, é como se o cosseno fosse 1, né? Então aqui é o seguinte, ó. É o peso, força peso. Força peso é o quê? A gente calculou bem aqui, ó. 441 newtons vezes a altura. 0,91. Deixa eu calcular. 441 vezes 0,91. Olha aí, ó. Trabalho de operar. Trabalho peso do peso. É 401,31 newtons, ó. Não sei se tu percebeu, mas é praticamente igual, ó, numericamente. Se olhar pro sinal, não é quase igual? Opa, não é newtons não, é joules. Não é quase igual? Então aqui é como se fossem realmente iguais, né? É, aqui tem as questões das aproximações, né? Que a gente faz. Então
Nesse caso aqui a gente meio que considera igual, mais ou menos. A letra D, deixa eu só finalizar aqui. O trabalho é executado sobre o bloco pela força normal, exercida pela rampa. Pronto, ó. Tá vendo a força normal? A força normal, ela é perpendicular à rampa. Perpendicular a isso aqui, ó. Tá aqui minha superfície. Aí tá aqui uma coisa perpendicular, ó. É rente à superfície, assim dizendo, né? Isso aqui é a força normal sobre a superfície. Então, nesse caso aqui, ó, lembrando contigo, trabalha a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, nesse caso aqui, ó, já que a rampa tá assim, ó, e a força normal tá assim, então eles têm um ângulo entre eles, ó, porque eles se deslocam aqui ao longo da rampa, né? Então eles formam um ângulo. Eles formam um ângulo reto. Show? Aí é o seguinte aqui, ó. Então, o trabalho da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de o quê? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, força vezes deslocamento. Pensa nem substituir aqui nada não. Nesse caso, a força aqui é a normal, né? Ó. A gente pode estar botando. Trabalho da força normal, ó. Só substituir aqui ficar bonito, né? Pronto. Mas que é um cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus, ele é zero vezes zero. Então, o trabalho da força normal é zero. Show? Pronto. Aí, para finalizar, a letra E pede o trabalho total executado sobre o bloco. Qual o trabalho total? Denis. O trabalho total é todos os trabalhos envolvidos aqui. É o trabalho do operário, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da força normal. Então, o trabalho total é trabalho do operário, 402 N. Trabalho do peso, aqui é menos, né? Menos 402 N. Joules, quer dizer. Mais 401,31 joules. E o trabalho da força normal é zero. Aí, isso aqui é praticamente igual, ó. Certo? Acho que é por conta das aproximações que não deu muito certo. A gente fez. Mas, de qualquer forma, isso aqui vai se cancelar. Certo? Aí fica zero mais zero mais zero. Então, o trabalho total é zero sobre o bloco. Então, praticamente é isso. Questão boa a ser feita.